Olá, o nosso objetivo da aula de hoje é nós falarmos de uma das ferramentas da análise estruturada, que é o diagrama de fluxo de dados, o DFD. Mas antes de nós entrarmos no DFD, vamos dar alguns conceitos importantes da análise estruturada, para entendermos o contexto do DFD. Bom, a análise estruturada, assim como qualquer padrão de análise, hoje inclusive orientado a objetos, ela veio para padronizar o desenvolvimento do sistema. Anteriormente, todo mundo desenvolvia um sistema e documentava da maneira que achava mais conveniente. E isso nós tínhamos dois problemas. O primeiro problema era cada um desenvolvia de uma maneira. Se você tinha que dar uma manutenção no sistema posteriormente, você tinha que entender o que o analista fez para depois fazer a manutenção. E isso levava tempo e nem sempre você conseguia entender e poderia comprometer a manutenção. Um outro aspecto importante é, por exemplo, se o analista saísse da empresa, ele levava consigo toda a forma com que ele desenvolveu. Ao passo que com a análise estruturada, você consegue documentar todo o desenvolvimento do sistema. Então fica armazenado na empresa. Eu passo a não depender mais da empresa, do analista que está na empresa. Se um outro analista vier, ele pode naturalmente recuperar tudo aquilo que foi desenvolvido através dessa documentação e da manutenção do sistema normalmente. Isso é um ganho enorme no desenvolvimento dos sistemas. Hoje as ferramentas permitem, que além de você desenvolver o sistema e documentar, ela permite gerar o modelo físico. Por exemplo, se você documenta, por exemplo, um modelo de dados, permite para você gerar os comandos de criação de tabelas, se você for usar um banco de dados. Se você, por exemplo, modelar um determinado processo, um procedimento, num modelo padrão, ele permite você gerar uma linguagem de programação. E aí você tem um ganho enorme na hora de você fazer a implementação física. Você só faria as manutenções, ou os pequenos ajustes que precisassem ocorrer naquilo que a ferramenta já liberou. Alguns aspectos importantes da análise estruturada. Por exemplo, ela tem que ser gráfica. Então a grande vantagem, não só da análise estruturada, mas também da orientada a objeto, é que ela contém símbolos. E símbolo, naturalmente, fica muito mais fácil de você desenhar, escrever e também do usuário entender. A negociação, o entendimento entre o analista e o usuário se torna muito mais fácil. Outra questão importante é que ela não é redundante. Então, uma informação é guardada, gravada uma única vez. Então, quando você vai criar, por exemplo, o depósito de dados, ele é único lá na coisa. Então, todos os dados que estão naquele depósito estão num único local. Então, isso facilita bastante. A análise estruturada ela é segmentada, de cima para baixo, tipo top-down. Ou seja, você vai descendo nos níveis de detalhe. Você tem no nível maior a maior abstração, uma abstração macro, depois em níveis menores você vai criando abstrações mais detalhadas. Então você consegue dessa maneira criar os detalhes à medida que você vai descendo nos níveis. E isso facilita a compreensão do nível mais alto para o nível mais baixo. Outra questão importante da análise estruturada é que ela é lógica. Ou seja, não importa como eu vou fazer, importa o que eu vou fazer. Ela não é física. Eu não estou preocupado nesse momento como é que vai estar armazenado, se vai estar armazenado em banco de dados, em servidores, qual vai ser a linguagem de programação. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o desenho do sistema, logicamente. O que é que o sistema deverá fazer e não fisicamente como eu devo implementar essa solução. Outra questão importante da análise estruturada são as ferramentas. Ela é composta de várias ferramentas. A primeira dela é o diagrama entidade e relacionamento. Essa ferramenta, vocês verão ao longo do curso, basicamente ela trabalha a parte dos dados. Ou seja, todos os dados que deverão compor o sistema deverão ser trabalhados nessa ferramenta. Então, e não só isso, você, por exemplo, pode trabalhar o relacionamento entre os dados. Por exemplo, eu tenho o dado, por exemplo, cliente, fornecedor, pedidos, duplicata. Como é que esses dados vão se relacionar? Quais são as informações de cada uma dessas entidades? E qual é a regra de negócio que deverá ter em cima desse diagrama, desses dados? E isso, o diagrama entidade e relacionamento, permite fazer com bastante clareza e muito claro para os usuários. Então você consegue trabalhar todos os dados que deverão compor o sistema em cima do diagrama entidade e relacionamento. Essa é uma das ferramentas. Outra ferramenta importante que é objeto da nossa aula é o diagrama de fluxo de dados. O diagrama de fluxo de dados permite você entender
todos os processos e os procedimentos que deverão ocorrer com os dados, que o seu sistema, todos os processos que deverão compor o sistema. E não só isso. Por exemplo, como é que esses processos vão se relacionar com as entidades externas? Ou seja, quem vai estar interagindo com esse sistema? Esses sistemas estarão armazenados em quais depósitos de dados? Então, tudo isso você consegue mostrar com bastante clareza no diagrama de fluxo de dados. Outra questão importante é o fluxo de dados. Então, no diagrama de fluxo de dados, você consegue mostrar com bastante clareza como é que os dados irão andar, trafegar, em cima dos processos, para de onde eles virão, de quais entidades externas eles virão, para quais entidades externas eles irão, quais processos irão passar aquele fluxo de dados, em quais depósitos de dados eles estarão armazenados temporariamente. Então você consegue ver com bastante clareza como é que os dados, os processos se relacionam. E não só isso, qual é o nível de abstração do seu sistema, do maior nível, ou seja, do nível mais genérico para um nível mais detalhado. Nós vamos ver que eu tenho um nível 0, que é o nível mais abrangente, o nível de abstração maior, para o nível 1, nível 2, nível 3, que são níveis mais detalhados. Nós temos também o dicionário de dados, onde eu consigo especificar com bastante clareza quais são os significados desses dados, quais são as informações que irão compor os meus dados, o meu dicionário de dados, qual é o significado. Então, por exemplo, tem um determinado data lá. Então, essa data, para que serve aquela data? Quais são os valores possíveis dessa data em qualquer informação? Qual é o tamanho dessa informação? Então, eu consigo, no dicionário de dados, detalhar todos os aspectos dos dados que irão compor o meu sistema. E nós temos também uma outra ferramenta, que é esse objeto das aulas futuras, que são as ferramentas para você especificar os processos, detalhar os processos. Então, ou seja, uma vez que eu tenho no meu DFD no menor nível, tenho lá, por exemplo, gerar fatura. Então, lá no meu processo, no meu especificação de processo, eu vou explicar o que é gerar fatura. Então, no DFD eu trabalho os processos do maior nível para o menor nível. Depois eu uso essas ferramentas, ou português estruturado, ou uma tabela de decisão, ou uma árvore de decisão, para estar explicando cada um desses processos. Qual vai ser o passo a passo de cada um desses processos que deverão compor o meu DFD, o meu diagrama de fluxo de dados. Então, essas são as 4 ferramentas que fazem parte da análise estruturada. O objeto da nossa aula é o diagrama de fluxo de dados. Tá? Então, agora vamos detalhar o diagrama de fluxo de dados, todas as suas características, as suas metodologias, como ele deve funcionar, e também nós vamos estar mostrando ao final dessa aula um cenário prático de uso de um diagrama de fluxo de dados, de um DFD. Tá? Então, como nós dissemos, o diagrama de fluxo de dados ele serve para particionar o sistema. Então, ou seja, eu tenho lá o meu levantamento que eu fiz com o usuário, do menor abrangência, da maior a nível para o menor nível. Então eu consigo particionar e detalhar como vai ser funcionar o meu sistema. Então eu consigo, através do diagrama de fluxo de dados, trabalhar e identificar todos esses processos. Como é que esses processos irão se relacionar? Qual é a sequência de processos que deverá ocorrer no meu sistema? Qual é a interação dos meus processos com as entidades externas? Quem vai estar interagindo com meus procedimentos? Quais são as entidades externas que vão estar enviando informações? Quais são as entidades externas que estarão recebendo informações? Quais são os depósitos de dados que deverão fazer parte nos meus processos, que vão interagir com os meus processos? E qual é o fluxo de dados que deverá compor no meu diagrama de fluxo de dados? Como é que o dado vai trafegar, vai andar dentro do meu diagrama de fluxo de dados? Tá? Uma característica importante é a questão da representação. Vocês vão perceber que o diagrama de fluxo de dados ele é todo gráfico, é todo através de desenhos gráficos. E isso facilita enormemente a interação e o entendimento, não só do analista, mas principalmente do usuário. Fica muito mais fácil de eu trabalhar esse levantamento e conversar com os meus usuários. Então, isso vai facilitar muito o entendimento do usuário na hora que eu tiver feito o levantamento e for conversar com ele, for mostrar para ele como é que vai funcionar o meu sistema. Outra questão importante no meu diagrama de fluxo de dados é a preocupação do que deve ser feito. Eu vou especificar aquilo que eu fiz no levantamento junto ao usuário, não como vai ser feito.
Isso daí não é uma preocupação do diagrama de fluxo de dados. Ele é todo lógico, ele não é físico. Como é que eu vou desenvolver? Aonde que eu vou armazenar? Se eu vou usar internet? Se eu vou usar banco de dados? Essa não é a preocupação do diagrama de fluxo de dados. Eu estou preocupado o que eu devo fazer e não como vai ser implementado isso fisicamente no diagrama de fluxo de dados. Bom, basicamente, o diagrama de fluxo de dados ele tem elementos. Então nós vamos ver agora quais são os elementos que compõem o diagrama de fluxo de dados para nós entendermos depois como montamos o fluxo de dados. Então nós falamos que o primeiro elemento é o fluxo de dados. Então basicamente ele representa a movimentação e a direção que os dados devem seguir. Então toda a movimentação dos dados dentro do diagrama de fluxo de dados é feita através do fluxo de dados, que é através de uma flare, uma seta, indicando o sentido com que esse dado vai estar sendo movimentado. Nós temos também o depósito de dados, que é o local, um repositório temporário onde os dados estão armazenados enquanto eles não estão sendo processados. Então eu tenho toda uma interação dos processos junto com os depósitos de dados. Então é lá que os dados vão estar sendo armazenados enquanto eles não estão sendo processados, né? Então enquanto não está um processo. Nós temos também o próprio processo propriamente dito. Então, o diagrama de fluxo de dados, como nós dissemos, é dividido em processos. Nós temos o processo de maior nível, de maior abstração, para o processo de menor nível, de menor abstração. Então, é a sequência de processos que vai caracterizar o diagrama de fluxo de dados. É através da sequência desses processos e dado o nível desses processos que eu vou desenhar o que é que o meu sistema vai estar fazendo ao longo de todo o desenho do sistema. Então, é ele que é a parte mais importante do meu sistema. Nós temos também as entidades externas. Então, as entidades externas é aquela entidade que não faz parte do meu sistema, que vai estar interagindo com o meu sistema. Então, vai estar mandando informações para o meu sistema, vai estar se beneficiando e recebendo informações do meu sistema. Então, são as entidades externas. Essas entidades externas, elas podem ser o quê? Um gerente, pode ser um outro sistema, pode ser um departamento, não importa fisicamente quem está lá. Importa que é uma entidade externa ao meu sistema e que vai estar interagindo com ele. Ou mandando informações para ele, ou recebendo informações dele. Pode ser inclusive um outro sistema, que integra com o meu sistema, né, através da entidade externa. Então são esses os 4 elementos que nós vamos trabalhar no meu diagrama de fluxo de dados. O fluxo de dados, o depósito de dados, o processo e a entidade externa. Bom, uma outra questão importante que nós vamos falar é o nível de abstração. Quando eu estou desenhando o diagrama de fluxo de dados, assim como eu faço levantamento, eu tenho níveis de abstração ou níveis de detalhes que eu vou ter do levantamento. Então eu começo o meu diagrama de fluxo de dados do maior nível de abstração, que é o diagrama de fluxo de dados nível 0 ou diagrama de contexto. Então é aquele momento que eu tenho o meu sistema e ele vai estar interagindo com as entidades externas. Tá? Então eu não estou preocupado nesse momento ainda como é que o meu sistema vai estar fazendo. Eu só estou preocupado no primeiro momento com quem que ele vai estar interagindo. Quais são as entidades externas que vai estar relacionando trabalhando com o meu sistema. Ou vai estar mandando informações, ou vai estar recebendo informações. Então é o primeiro nível de abstração. É o maior nível de abstração, chamado diagrama de contexto ou diagrama de fluxo de dados nível 0. Agora, depois eu vou descendo os níveis. Nível 1, quer dizer, o primeiro nível de detalhe do diagrama de contexto. O segundo nível de detalhe é o detalhamento nível 1, que é o segundo nível de abstração. Eu tenho o terceiro nível de abstração, né, que está o detalhamento do nível 2. E assim por diante. Então a grande vantagem do diagrama de fluxo de dados é eu trabalhar do nível maior de abstração, ao nível menor de abstração. Até aquele nível que eu considero adequado. A ideia é que nós trabalhamos com muitos níveis. O normal é trabalhar com 3, 4 níveis, que é um número aceitável. Né? Até porque depois, por menor nível de abstração dos processos, eu vou estar usando, como eu já disse, uma lógica de processo, através para estar explicando passo a passo de cada um desses processos. Então não há necessidade de eu descer 5, 6, 7, 8 níveis. Até porque fica muito ruim a manutenção, né, desse diagrama de fluxo de dados com muitos níveis. Não há necessidade disso. O normal é trabalhar com 3 níveis, né? É um número aceitável. Depois, para o nível o processo do nível 3, de menor nível, do diagrama de fluxo de dados, aí eu vou explicar o passo a passo de cada um desses níveis através da lógica de processo, da tabela de decisão, da árvore de decisão, dependendo
do modelo que eu achar mais adequado. Isso vai ser objeto, como já falamos, de outras aulas que a gente vai estar fazendo em cima do diagrama de fluxo de dados. Uma outra questão importante é que o diagrama de fluxo de dados ele obedece a algumas notações. E isso é muito importante porque as ferramentas, né, de que você documenta o diagrama de fluxo de dados, ele segue esses padrões. É importante conhecer essas notações utilizadas no DFD. Bom, o processo, né, ele é representado através de um círculo ou através de um retângulo com as bordas arredondadas. Então, você vai encontrar por aí ferramentas que ou você tem um círculo ou você tem um retângulo de bordas arredondadas para representar os processos. E dentro desse processo, você também vai encontrar uma numeração que dá o número daquele processo. Até para facilitar o entendimento da sequência de processos que ocorre no sistema e também o nível de abstração. Então a gente vai explicar isso com mais detalhes a seguir. Nós temos também a entidade externa. Então a entidade externa é representada através de um retângulo. Tá? Então o retângulo representa toda entidade externa que faz uma interação com o nosso sistema. Tá? Toda entidade externa é através de um retângulo. Nós temos também o repositório de dados, que é o quê? O depósito temporário de dados, que é um retângulo com uma bordazinha aberta ou com duas bordas abertas, que é o repositório, depósito de dados ou repositório temporário de dados. Aqui no nosso exemplo não está o fluxo de dados, que é uma seta, né, onde dá o sentido em que o dado está sendo, que vai estar sendo trabalhado dentro do diagrama de fluxo de dados. Tá? Então, esse dá o que? O fluxo dos dados também faz parte dessa notação do diagrama de fluxo de dados. Aqui está um exemplo, né, para ter uma ideia já mais prática, né, de um diagrama de fluxo de dados no nível 0. Tá? Então nós já falamos que o nível 0 é aquele nível de maior abstração. É aquele nível em que eu tenho o sistema propriamente dito. Então nós temos aqui, né, o processo, sistema de solicitação e controle de vales e alimentação. Então esse é um sistema que eu vou estar representando dentro do diagrama de fluxo de dados. E nós temos aqui as entidades externas que irão compor, que irão interagir com esse sistema. Tá? Então nós temos um sistema de TI, né? Nós temos o fornecedor, nós temos o órgão, nós temos a área de benefícios. Então são entidades externas que estarão interagindo com o nosso sistema. Vocês podem perceber que essas entidades externas elas interagem ou mandando informações. Então aqui no nosso sistema de TI, um outro sistema, que não importa qual, vai estar o quê? Mandando informações sobre órgãos. Outra informação que vai estar alimentando o nosso sistema, informações sobre funcionários. Então nós também vai estar enviando informações para outra entidade externa chamada fornecedor. Por exemplo, pedidos. Né? Está mandando informações, tá? Para o fornecedor, entidade externa, fornecedor. Nós temos aqui a entidade externa, órgão, que está mandando informações, relatório de recebimento mensal. Então está mandando informações para essa entidade externa chamada órgão. E também aqui a área de serviços, outra entidade externa, que interage com o meu sistema de solicitação e controle. Ou mandando informações, ordem de execução, ordem de execução. Nós temos dados, né, dos beneficiários, dos benefícios. Nós temos, esse sistema está devolvendo para a área de benefícios informações também, relatórios. Olha. Então está mandando também informações cadastrais. Então, provavelmente a área de benefícios que alimenta os cadastros do meu sistema. Então, o que é importante destacar aqui no meu diagrama de DFD nível 0 ou diagrama de contexto é com quem o meu sistema está interagindo. Então, o DFD nível 0 dá essa visão bastante clara dessa interação. Então, eu sei que o meu sistema interage com entidade externa, órgão, fornecedor, sistemas, que pode ser um outro sistema, como nós já falamos, e a área de benefícios. Não importa como é que o meu sistema, nesse momento, vai fazer para estar recebendo essas informações ou devolvendo informações. Não importa esse momento. Então, o diagrama de contexto tem esse objetivo. Quer dizer, nesse momento eu consigo saber com quem que o meu sistema vai estar interagindo, né? Através das nossas entidades externas. Algumas questões bastante importantes que não devem ocorrer no diagrama de fluxo de dados. A primeira delas, duas entidades externas não podem se relacionar diretamente. Tá? Todas as entidades externas, na verdade, a interação dos elementos, né, do diagrama de fluxo de dados sempre é através dos processos. Quer dizer, eu não posso ter uma informação, um dado,
indo de uma entidade para outra entidade externa, entidade A para a entidade externa B. Quer dizer, quem processou esse dado? Normalmente tem que ter um sistema. O objetivo do nosso TFD é, o centro de todo ele é o sistema e os processos. É ele que vai interagir com as entidades externas. Então eu não posso, de maneira alguma, no meu diagrama de fluxo de dados, ter uma entidade externa mandando informações para outra entidade externa. Isso provavelmente através de um outro sistema que não está no contexto aqui do nosso sistema. Então eu tenho que sempre ter um processo aqui, né, para estar interagindo com as entidades externas. Isso não pode nem deve ocorrer. Uma outra coisa que não deve ocorrer é a entidade externa também mandando dado direto para um depósito de dados, né? Então, novamente, eu não tenho, quer dizer, alguém vai ter que pegar a necessidade, os dados dessa entidade externa, fazer algum procedimento com ele e enviar para um depósito de dados. Eu não posso, de maneira nenhuma, ter esse relacionamento direto no diagrama de fluxo de dados. Então, isso não pode ocorrer. Ok? A mesma coisa, né, entre depósito e dados, né? Então não pode existir relacionamento entre depósito e dados. Então tem o depósito de dados A, que vai estar recebendo ou mandando informações temporariamente, e o depósito de dados B. Então, algum processo vai estar interagindo com esses depósitos de dados aqui. Um depósito de dados não pode mandar informações para outro depósito de dados. Alguém vai ter que mandar. Que esse alguém é um processo, né, que deverá ser representado e explicado através do diagrama de fluxo de dados, através da lógica de processo num diagrama de fluxo de dados. Então, a entidade externa, né, ela deve se relacionar, como nós dissemos, no nível 0 com o sistema. Então, ela vai aqui no nível 0, vai estar interagindo, né, com o meu sistema, no nosso caso aqui, sistema de arrecadação de donativos, como qualquer sistema. Todas as entidades externas deverão se relacionar com essa entidade externa aqui. Então é dessa maneira, no diagrama do DFD nível 0 ou chamado diagrama de contexto, que eu vou identificar quem vai estar interagindo com esse sistema aqui. É o primeiro nível de abstração que eu tenho que fazer para o meu sistema. Então aqui é que eu vou dizer quem vai estar interagindo. E é uma visão bastante importante do meu sistema, porque eu vou saber com quem ele interage. Quer dizer, eu vou saber com quem ele vai estar mandando informações ou recebendo informações. E isso é muito importante, porque na hora que eu vou fazer uma manutenção nesse sistema aqui, eu vou saber quais as entidades externas que estão interagindo com ele, mandando ou recebendo informações, e eu posso daqui já identificar quais são os impactos da manutenção desse sistema com essas entidades externas. Se eu fizer uma manutenção nesse sistema aqui, quem vai ser influenciado com as entidades externas? Eu consigo enxergar isso com bastante clareza no diagrama de fluxo de dados, nível 0, diagrama de contexto. Por isso é muito importante essa abstração aqui no nível 0 e saber com quem eu estou interagindo. Porque eu vou ter uma clareza muito grande, posteriormente, o analista que for fazer futuramente for fazer uma manutenção no sistema, ele vai saber quem ele pode impactar. Depende da manutenção. Então, essa abstração nível 0 ela é muito importante para ter essa visão na hora futura, não só de interação dos dados, mas principalmente no futuro, na hora de você fazer uma manutenção. Então, aqui nós temos um exemplo aqui que é a entidade externa doador. Então, nós temos aqui o sistema de arrecadação, né? O sistema que vai estar interagindo com quem? Com a entidade externa chamada doador. Ou vai estar esse doador ou vai estar mandando informações para o sistema, ou vai estar recebendo informações através do fluxo de dados, que é o que a gente vai ver agora. Então é dessa maneira que eu represento a interação entre a entidade externa e o nosso sistema. Aqui está o exemplo, tá? Então eu tenho a entidade externa que vai estar mandando informações através do fluxo de dados, como nós dissemos, né? Dados do doador para cadastro. Então é a entidade externa doador que vai estar mandando informações de cadastro para o sistema. Não importa nesse momento aqui como é que o sistema vai fazer para cadastrar esses dados. Eu não estou preocupado com isso ainda. Eu estou preocupado que é o doador que vai estar mandando informações, dados, né, do doador, entidade externa doador, para cadastro e o sistema de arrecadação trabalhar esses dados de cadastro. É uma necessidade desse sistema para trabalhar essas informações, esses dados da entidade externa doador. Então aqui está um exemplo, aqui um exemplo um pouco mais detalhado do sistema e a entidade externa doador. Então ela está, o doador, a entidade externa, é a origem do fluxo de dados.
Então nós temos aqui o fluxo de dados, né, que são o quê? Os dados do doador, como nós dissemos. O doador está enviando dados de cadastro para o sistema. Então o sistema vai pegar esses dados enviados através do fluxo de dados aqui e vai processar esses dados aqui. Então é isso que está dizendo aqui. Eu tenho entidade externa que vai estar enviando dados de cadastro através do fluxo de dados. Você vê que a seta aqui alimenta o sistema. E aí o sistema internamente vai o quê? Processar esses dados recebidos. Como ele vai processar aqui não importa nesse momento. Só importa a interação, né, entre o sistema e a entidade externa chamada doador. Nesse nosso próximo gráfico aqui, a gente está vendo que eu tenho mais informações entre a entidade externa doador e o sistema de arrecadação. Então eu tenho enviando dados, né? Dados do doador para cadastro, como nós já vimos, dados de bem de doado, e o sistema, por sua vez, vai processar esses dados aqui e vai estar, e também está recebendo em dados de doações em dinheiro, outro tipo de doação, que também o sistema, de alguma maneira, vai receber essa informação, né? E vai processar esses dados e vai devolver para o doador. Por exemplo, o recibo de doação. Então eu vou processar esses dados aqui de doação em dinheiro e vou processar esses dados de alguma maneira que não importa esse momento e vou enviar uma informação para o doador, por exemplo, o recibo, né? Dados de, também vai estar mandando o quê? Dados de carta de solicitação de donativos para o doador, tá? Então essa esse diagrama de contexto aqui, o diagrama de nível 0, né, de abstração, tem essa interação com a entidade externa doador, onde ele está recebendo dados, né, e devolvendo dados. E naturalmente, internamente aqui, ele vai ter que processar. Então eu vou ter que, posteriormente, nos níveis menores, identificar como é que eu vou processar esses dados para interagir com a minha entidade externa, aqui no caso a doador. Então o diagrama de fluxo de dados nível 0 tem esse objetivo. Bom, algumas regras básicas para o diagrama de fluxo de dados, para entendermos melhores na hora de desenhar um diagrama de fluxo de dados. Primeira delas, todos os fluxos de dados presentes no DFD nível 0 devem estar presentes no DFD nível 1. Então nós falamos que o DFD nível 1, o DFD nível 2, o DFD nível 3, ele é o detalhamento do nível 0. Então toda a interação de fluxo de dados e entidade externa que tiver no nível 0 vai ter que ter no nível 1, vai ter que ter em algum momento no nível 2, no nível 3 e assim por diante. Por quê? O nível 1 e o nível 2 e o nível 3 não é um outro DFD, ele nada mais é do que o detalhamento nível 0. Então tudo que você disse que ocorre no nível 0 vai ter que haver no detalhamento dele, quer dizer, no nível 1, no nível 2. Não pode ter um fluxo de dados nível 1 que não esteja no nível 0. Não pode ter uma entidade externa no nível 1 que não esteja no nível 0. A mesma coisa do contrário. Eu ter no nível 0 e não ter no nível 1. Então é importante o quê? Quando você está detalhando o nível 1, nível 2, nível 3, você fazer o balanceamento, né, para verificar se tudo aquilo que você está colocando nos níveis mais detalhados se conta nos níveis mais acima, no nível 0, nível 1. Ou seja, tudo que eu colocar no nível 2 tem que estar no nível 1. Tudo que eu tiver no nível 1 vai ter que estar no nível 0. Então esse equilíbrio, essa integração tem que ocorrer. Quando você está usando uma ferramenta, isso é automático, né? Então ele já checa esse tipo de coisa. Cada fluxo de dados do nível 0 deve estar ligado a um processo do nível 1. Então nós falamos que o nível 0 é o nível macro, é aquele nível que você consegue ter a visão de todo o sistema com toda a entidade externa. Então eu não posso ter alguma coisa no nível 1, que ter no nível 0 que não esteja no nível 1. Fluxo de dados é a mesma coisa. Por quê? O nível 0 é o nível que o sistema interage com a entidade externa. Ele não pode desaparecer no nível 1. Então ele tem que estar em algum momento no nível 1, ou no nível 2, no nível 3, ele vai ter que estar. Isso vai ter que estar se repetindo. Não pode existir no nível 1 outras entidades externas, senão aquelas presentes no nível 0. Aquilo que eu acabei de falar. Tudo aquilo que você colocou no nível 0 tem que estar no nível 1, e vice-versa. Então, uma maneira de você fazer quando você vai detalhando, você vai comparando com níveis acima, para verificar se você não esqueceu de nada. O que é muito comum acontecer é que à medida que você tem o nível 0, você tem um nível de detalhe do seu sistema. Você não consegue, às vezes, enxergar tudo ainda, principalmente fluxo de dados.
A hora que você começa a detalhar, começa a surgir outros fluxos de dados. Lá no nível 1, no nível 2, que você já está no nível de abstração maior. O correto é você ir ajustando no nível 0. Não é que você desenha o nível 0, depois o nível 1. Você pode ir o tempo todo desenhando o nível 1, desenhando o nível 2 e ajustando o nível 0. Porque às vezes surgem coisas novas, surge entidade externa, surgem fluxos de dados, e no níveis mais detalhado, que você esqueceu de colocar, ou que na hora que você estava desenhando o nível 0, você não tinha essa visão ainda. Então você vai sempre trabalhando em conjunto, o nível 0 com os níveis de maiores detalhes. Não pode existir no DFD nível 1 outros fluxos de dados para ou de entidades externas, senão aqueles apresentados no nível 0, que eu acabei de falar. Fluxo de dados tem que ser, nós estamos falando dos mesmos dados, do nível 1, nível 0, nível 1 e nível 2, por exemplo. Então, aquilo que você colocou no 0 vai valer para o 1, vai valer para o 2 e vice-versa. Caso se determine quem devam existir outras entidades e outros fluxos de dados no nível 1, o nível 0 deverá ser alterado para acomodar esses itens, o que eu acabei de falar. À medida que você vai desenhando o nível 1, que você está no nível de detalhe, né? Então você vai ajustando e acomodando o nível 0. É muito isso, não acontece. Eu estou no nível 1 e descubro uma entidade externa lá que eu não lembro, não tinha visão no nível 0. Então eu vou lá no nível 0 e faço o acerto novamente. Um fluxo de dados não pode estar ligado a um depósito de dados. Um fluxo de dados não pode estar ligado a um depósito de dados. Na verdade, ele pode estar ligado a um depósito de dados e a um processo. Então ele tem que vir de um processo para o depósito de dados ou vir do depósito de dados para o fluxo, para o processo. Tá? Então o processo, como nós dissemos, ele sempre vai estar intermediando, né, o fluxo de dados, porque é o processo que vai trabalhar o dado. Então o fluxo de dados ou sai de um depósito e vai para ele, ou para o processo, ou sai do processo e vai para o depósito de dados. Depósito de dados não pode estar ligado ao depósito de dados, que nós já falamos anteriormente, né? Sempre o processo centraliza o dado. Então o dado sai do processo e vai para um depósito de dados, ou sai do depósito de dados e vai para um processo. Um processo pode estar ligado a quantos fluxos de dados houver necessidade. Na verdade, o processo, eu posso ter N dados, fluxos de dados entrando e saindo dele. Depende da complexidade do processo. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma restrição, não tem nenhum limite. Um processo pode estar ligado a quantos depósitos de dados houver necessidade. Se eu tenho um processo que eu vou precisar de dados de vários depósitos de dados, ou vou estar mandando dados para vários depósitos de dados, não tem nenhum problema. Então, o processo ele pode estar ligado a quantos depósitos de dados for necessário, tanto para estar recebendo dados através do fluxo de dados, como para estar enviando dados para o depósito de dados. Não tem problema nenhum. Um processo pode estar ligado a outro processo por um fluxo de dados. Na verdade, isso aqui define o fluxo do dado. Então eu tenho o que é o DFD? Eu vou ter uma série de processos onde eu vou saber que ocorre com os dados e os dados vão sendo alterados, vão sendo processados em cada um desses processos. Eu posso ter um fluxo de dados que entra no processo, sai do fluxo de dados, entra no outro processo, sai do processo com outro fluxo de dados e entra no terceiro processo. Essa é a sequência natural que vai ocorrer num diagrama de fluxo de dados, onde você tem N processos e os dados andando por entre todos esses processos, né, para estar dessa maneira sendo trabalhado. Né? Pode existir depósito de dados provenientes de outros sistemas. Caso o depósito de dados seja proveniente de outro sistema, eles devem estar representados como entidade externa. Nós falamos que o depósito de dados, né, a entidade externa, ele pode ser um outro sistema. Né? Então não tem problema nenhum. Para aquele sistema, ele é uma entidade externa. Não tem problema nenhum. Né? Então, vai ser uma entidade externa. Não importa se é um depósito de dados, se é um outro sistema, não importa. Para o sistema, ele é sempre uma entidade externa àquele sistema. O que significa entidade externa? Que não está no contexto desse sistema. Está vindo de outro sistema. Ou está indo para outro sistema. Então, sempre nós vamos padronizar através de uma entidade externa. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, do diagrama de um fluxo de dados, né, um exemplo prático aí, né? Então eu tenho, por exemplo, o processo A, que é uma série de processos. Processo A, processo B, processo C, processo D, processo E. Então vocês podem ver aqui, olha, o processo A está recebendo dados da entidade externa A através do fluxo A. E está mandando para o repositório, depósito de dados A, o repositório A.
Então, eu tenho o processo C que está recebendo dados da entidade C, através do fluxo C, e mandando dados também para a entidade C, através do fluxo F, e também recebendo dados do depósito A, né, do depósito de dados A, através do fluxo A2. A mesma coisa o processo B, que ele vai estar recebendo dados da entidade externa B, através do fluxo B, vai estar enviando dados para o depósito B, o repositório B, e também vai estar enviando para o processo D. Então, o processo A, o processo B, processo C, essa sequência de processos que vai estar recebendo dados ou de outros processos ou de entidades externas e também mandando e enviando para o depósito de dados. Então, esse é um exemplo, né, prático de um diagrama de fluxo de dados de menor nível, né? Porque aqui eu já tenho depósito de dados, não é o diagrama de fluxo. Aqui é o nível 1, né, que eu tenho já o detalhamento dos depósitos de dados e a sequência que ocorre. Uma coisa importante que eu posso ter o detalhamento, a abstração, que eu posso querer detalhar o processo E. Então, o processo E, né, eu vou ter aqui o exemplo do detalhamento dele, que é o processo E1, processo E2, processo E3, também com todos os seus relacionamentos, né, com entidade externa, com depósito de dados e assim por diante, né? Então e aqui é o nível 1, que eu posso nível maior, né, do nível anterior aqui, né? Então aqui eu tenho um nível, né, que eu tenho aqui o processo A, B, C, D e E. Eu quero, por exemplo, detalhar no segundo nível, no nível 1, né, o processo E. Então eu venho aqui e para esse processo E, o detalhamento eu tenho aqui os demais processos, E1, E2 e 3. Então, esses processos aqui nada mais é do que o detalhamento do processo E. Todas as entidades externas, depósito de dados do processo E, vai ter que estar relacionados aqui no processo, no E1, no E2, no E3, porque isso aqui nada mais é do que o detalhamento do processo E, né? Então, esse é o nível de detalhe. Eu tenho o nível 0 lá, o diagrama de contexto, depois eu tenho o nível 0, o nível 1, e vai por aí afora, né? Tem ferramentas que o primeiro nível e coloca o diagrama de contexto, depois conecta o nível 0, depois coloca o nível 1, que o nível 0 já é o detalhamento do diagrama de contexto. Tem ferramentas que o nível 0 é o próprio diagrama de contexto, e aí o primeiro nível de detalhe já é o nível 1, mas aí não tem problema nenhum. O que é importante é você saber que eu tenho o maior nível de abstração, o diagrama de contexto, depois eu tenho o primeiro nível de detalhamento, o segundo nível de detalhamento, o terceiro e assim por diante. Então, dessa maneira eu consigo detalhar os meus processos e todos os meus relacionamentos. Vamos ver aqui um exemplo, né, de um cenário prático, do exemplo prático de um diagrama de fluxo de dados. Então aqui eu tenho o meu diagrama de contexto. Então aqui eu tenho o sistema de controle de pedidos, né, onde eu tenho as entidades externas. Então é importante aqui, olha, com quem eu vou estar interagindo. Então eu estou interagindo com o cliente, entidade externa cliente, com a entidade externa gerência e com a entidade externa fornecedor. Tá? Então, para cada uma dessas entidades externas, eu estou mandando ou recebendo informações, né, em que eu vou estar. Então, é muito importante aqui eu perceber com quem está interagindo o meu sistema. Então, o meu sistema de controle de pedido interage com a minha entidade externa clientes. Então, ela está recebendo o que? Dados do novo cliente. Por exemplo, o cadastramento. Eu vou ter que fazer um cadastramento de um novo cliente. Por exemplo, uma solicitação de pedidos aqui, né? Então, ela está mandando uma entidade externa cliente, que não interessa se é uma pessoa, se é um departamento, se é uma empresa, não interessa. Interessa que é uma entidade externa para esse sistema aqui. Então, eu vou estar recebendo uma solicitação, provavelmente, de pedidos. O meu sistema vai estar enviando para a entidade externa cliente, por exemplo, uma cobrança, no caso de uma falta de pagamento. Não importa se é através de um boleto, se é uma mensagem, não importa se é um relatório, ela está mandando uma informação de cobrança. Tá? Outra questão aqui, no caso da gerência, que vai interagir com o meu sistema de controle de pedidos. Por exemplo, a gerência está mandando o quê? Uma solicitação de um novo fornecedor para cá. Né? Então está, por exemplo, um cadastramento, mandando cadastrar um novo fornecedor. Ou uma solicitação de um novo produto, ou um novo fornecimento de um fornecedor. O meu sistema vai estar o quê? Mandando informação de pedidos de requisição para o fornecedor, para a entidade externa, fornecedor. E também vai estar recebendo a fatura, né, do fornecedor, provavelmente fazer o pagamento. Né? Então, o que é importante aqui no meu cenário prático, no meu diagrama de contexto, é a interação com essas entidades externas
com que eu estou interagindo. Então aqui eu tenho uma visão. Se eu fizer uma manutenção aqui no meu sistema de controle de pedidos, qualquer que seja a manutenção, eu consigo enxergar aonde vai ter impacto, né? Aonde que vai ter alteração, né? Então eu consigo dessa maneira, o diagrama de contexto tem essa visão extremamente importante. E aqui eu tenho agora o diagrama de nível 0. É o detalhamento do diagrama de contexto. Então, como eu disse, né, podia ser o nível 1, ou nível 0 ou nível 1. Né? Mas de qualquer maneira depende da ferramenta. Né? Aqui eu estou dizendo que esse diagrama aqui é o detalhamento do nível do diagrama de contexto. E aqui vocês podem perceber que além de eu ter as entidades externas, fornecedor, cliente e gerência, que é a que eu tinha lá, eu tenho, já começa o quê? A sequência de processos, por exemplo, tratar clientes, tratar fornecedor, registrar fornecimento, e aqui a interação com os depositados. Olha, o processo tratar cliente interage com o meu pedido detalhado, depositado pedido detalhado, não só tratar cliente, o tratar fornecedor também, né? E o tratar fornecedor já interage com a entidade externa, fornecedor e fornecimento. São duas entidades externas que tratam o processo 2. A mesma coisa o processo 3, que manda e recebe informações do depósito de dados de fornecedor e envia informações para o fornecimento. Então aqui já é o primeiro nível de detalhe, né, do diagrama de contexto. Um diagrama de nível 0. Podia ser o nível 1 também. Então agora nós vamos seguinte para o nível de detalhe desses processos aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, o nível 1 para o detalhamento desse processo aqui, ó, do tratar clientes, no processo 1. Vocês podem perceber que aqui, olha, a numeração facilita, porque o processo 1.1, 1.2, 1.3, eu sei que é o detalhamento dos processos do nível 1. Atender pedido, gerar cobrança, cadastrar cliente, e aqui eu consigo enxergar que todas as entidades, os depósitos de dados que estão interagindo no processo de nível 1. Tá? Entidade de depósito de dados de cliente, pedido detalhado, pedido, produto e assim por diante. E naturalmente a entidade externa, cliente, que interage com o processo lá, processo 1, que é o tratar clientes. Né? Então aqui é o nível 1 do processo 1, do processo de tratar cliente, esse aqui, que eu vou estar detalhando, né, lá nessa tela seguinte. Bom, agora eu tenho aqui o detalhamento do nível 2, desse processo aqui, ó, do 2, que é o tratar fornecedor. Né? Então, o fornecedor, o detalhamento dele é quem é? O nível 2.1 e o 2.2. Então está aqui, ó, você vê que a entidade externa fornecedor que estava lá se repete aqui. Assim como os depósitos de dados que estavam lá, que interagem aqui. Então, o processo 2 lá, o detalhamento é o processo 2.1, 2.2, que faz o detalhamento do processo 2 lá, que aqui no nosso caso é gerar requisição, tratar fatura e assim por diante. Tá? Então esse é o diagrama do detalhamento do processo de nível 2. Então aqui eu também tenho o 2.1. Você vê que eu posso detalhar, quero detalhar um nível maior ainda. Eu quero detalhar um pouco mais esse 2.1 aqui. Então eu tenho aqui o 2.1.1, 2.1.2. Então essa numeração aqui facilita. Então é o 2.1 que eu estou detalhando. Né? Então aqui eu estou. Então eu tenho entidade fornecedor, todos os depósitos de dados, eu vou estar aqui detalhando. Então aqui eu já estou no terceiro nível de detalhamento. O que até aqui já é bastante interessante, porque a partir daqui eu vou pegar cada um desses processos aqui e fazer aquilo que nós já falamos, a lógica de programação. Né? Através de lógica de programação, tabela de decisão, árvore de decisão e assim por diante. Então dessa maneira eu vou fazer o detalhamento. Então o diagrama de fluxo de dados ele vai até um nível de detalhe que consiga enxergar os processos. A partir daí eu uso uma outra ferramenta que vai ser objeto de outras aulas nossas, onde eu vou explicar passo a passo o que significa consolidar produto, produzir requisições e todos os processos de menor nível, através de lógica de programação, tabela de decisão e vai por aí afora, né? O que for mais adequado. Né? Então esse é o detalhamento do processo nível 2.1. Aqui nós temos também o 2.2, olha, que é o 2.2.1, 2.2.2. Então é o diagrama do nível, o detalhamento ainda do nível 2.2. Né? Então eu tenho o quê?
conferir fatura, montar cesta e novamente, né, sempre mantendo que se relaciona no 2.2 lá, eu vou ter aqui no 2.2.1 a entidade externa fornecedor, os depósitos de dados e assim por diante, e os fluxos de dados para cada um desses depósitos de dados. Vocês podem perceber aqui que todo relacionamento entre depósito de dados e entidade externa sempre está ligado a um processo. Né? Eu não tenho relacionamento entre depósito de dados, entre entidades externas direto, aquilo que nós falamos. O processo é o que vai centralizar cada um do tratamento dessas informações. Tudo isso, quer seja através dos fluxos de dados, quer seja da entidade externa, quer seja do depósito de dados. Tá? Então, dessa maneira, eu vou desenhando o diagrama de fluxo de dados e vou detalhando até o ponto que eu achar conveniente ou até o ponto que eu entender e conseguir conversar com o meu usuário para ele fazer o entendimento. Vocês podem ver que é sempre através do módulo gráfico. Você pode ver que é sempre através do módulo gráfico, que facilita bastante. Né? E aqui eu tenho, finalmente, o nível 3, que vai estar o detalhamento do processo de nível 3 que eu coloquei lá. Né? Que é o 3.1, 3.2, 3.3, semelhante ao que nós já falamos nos detalhamentos anteriores. Então, eu consigo dessa maneira ter um bom nível de detalhamento de todos os processos que vão ocorrer de uma forma gráfica, de uma forma fácil de entender do meu sistema. Então facilita bastante para eu estar conversando com o meu usuário, para ele estar entendendo. Né? Obviamente que aqui eu vou ter que explicar, como eu disse, né, o que significa cadastrar fornecimento, cadastrar produto, cadastrar fornecedor. E aí eu passo a passo vou estar usando as lógicas, né, as tabelas de decisões e as lógicas que vai trabalhando dessa maneira que vai ser objeto das nossas aulas posteriormente. Bom, finalizando aqui o nosso fluxo de dados. Qual que é a ideia do diagrama do fluxo de dados? Concluindo, ajuda o analista a organizar as informações a respeito do sistema. Vocês perceberam que através do nível de abstração, do nível 0 até o nível de detalhamento, eu consigo organizar as informações, os procedimentos que vão ocorrer no meu sistema. E de uma forma gráfica, de uma forma facilmente entendível para o usuário, analista e para o usuário. E também para quem vai dar manutenção, porque fica muito mais fácil entender a dinâmica do sistema. Isso facilita bastante o entendimento, né? E posteriormente, naturalmente, as manutenções que vão ocorrer, as futuras manutenções posteriormente. Né? No ato de criar o DFD, força o analista a resumir as informações, extrair detalhes-chave e considerar as relações entre esses detalhes. Vocês podem ver que nós criamos os processos. Então eu tenho que fazer o quê? Sumarizar informações. Para o quê? Para facilitar. Isso é diferente de você ficar criando textos de levantamento de requisitos e aí ficar aqueles textos que as pessoas não entendem. Através dos processos eu vou ter o quê? Resumir com 2 palavras lá, por exemplo, gerar nota fiscal, criar, cadastrar pedido. Então fica muito fácil de eu entender os procedimentos, os processos e também o quê? Os usuários, na hora de eu estar explicando isso para ele, na hora de estar entendendo a dinâmica e o funcionamento do meu sistema. Isso facilita enormemente o entendimento e, naturalmente, a manutenção do sistema. Elementos que faltam e que poderiam ser esquecidos em uma narrativa, muitas vezes são destacados na estrutura gráfica. A estrutura gráfica facilita bastante isso aí. Porque como você tem a visão do todo, né, do maior nível de abstração para o menor nível de abstração, e isso vai facilitar, por exemplo, se você deixou de fazer levantamento de alguma coisa. O próprio usuário, a hora que você estiver mostrando para ele, ele vai enxergar isso aqui. Mas se faltou isso, faltou aquilo, faltou aquela entidade externa, faltou aquela informação, faltou aquele detalhe. Então fica muito mais fácil de você... numa conversa, num ajuste junto ao usuário, entender se você fez o levantamento completo, né, do seu sistema. Né? Os conteúdos dos fluxos do depósito de dados representam a base para desenvolver o dicionário de dados. Nós vimos que nós temos uma outra ferramenta que é o dicionário de dados, objeto de aulas posteriores nossa. Nós já identificamos aqui os depósitos de dados que irão compor o sistema. E isso vai facilitar o quê? Posteriormente o detalhamento do dicionário de dados. Cada um daqueles depósitos de dados irão compor informações. Quais informações, qual é o detalhe de cada informação, qual é o tamanho de cada informação, qual é o conteúdo de cada uma daquelas informações que irá compor o meu depósito de dados. Tudo isso você vai fazer o quê? Na hora de criar o dicionário de dados. Então facilita bastante o fluxo, né, na hora de detalhar posteriormente. Excelente ferramenta de comunicação. Ou seja, então como nós falamos, né,
a ferramenta gráfica, ela não existe uma maneira melhor da pessoa entender maneira gráfica do que textos, né? Aqueles textos longos, enormes de levantamento do sistema. Então aqui graficamente fica muito mais fácil do usuário entender, do analista entender e outros analistas entender, né? E naturalmente pode ser utilizado como auxílio ao projeto. Uma coisa importante que nós não falamos ainda é o que? As ferramentas hoje mais modernas permitem, com base nesse levantamento, nessa padronização Flix, elas já permitem você estar criando a implementação física do sistema e naturalmente onde você for implementar. Então, por exemplo, o dicionário de dados aqui já pode gerar, por exemplo, o banco de dados. Todos esses processos que você definiu aqui pode gerar, depois com a lógica de programação, a lógica que você escreveu cada um dos processos, pode virar linguagem de programação. E isso vai facilitar enormemente o quê? A implementação do projeto físico, ou seja, a linguagem de programação e o banco de dados. Então fica de uma maneira sincronizada o projeto físico do projeto lógico que você desenhou. E isso ganha enorme, tem um ganho enorme na hora de desenvolver os sistemas. Hoje existem as ferramentas chamadas de ferramentas case, que a gente vai falar também, que ela integra essa parte lógica do desenvolvimento do sistema, né, da parte lógica para a implementação física. Então, além de você ter tudo documentado, você pode vir aqui fazer uma alteração e já gerar uma alteração no projeto físico. Eu posso fazer uma alteração no depósito de dados lá, no dicionário de dados, e ele já gerar uma informação lá na minha tabela no banco de dados. Eu posso alterar uma regra de negócio do processo e já fazer a alteração lá numa linguagem de programação que ele gerou. Então, dessa maneira, facilita enormemente o desenvolvimento dos sistemas. Então, finalizando, o diagrama de fluxo de dados, assim como os padrões, né, de desenvolvimento de sistema, vieram a se ajudar, tem um ganho enorme, né, na qualidade do desenvolvimento de sistemas e principalmente na velocidade do desenvolvimento dos nossos sistemas e também a implementação do projeto físico. Então, em linhas gerais, era isso que nós tínhamos para falar dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido.